E pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando a nossa live aqui. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, doutor Ricardo Silva. Um prazer aí a gente estar juntos nesse bate-papo que a gente está fazendo, né? Igualmente, muito legal. Olha, o tema de hoje é sobre o grande problema que o inventário pode levar para a vida das pessoas, tá? Então, Diogo e eu combinamos em trazer esse assunto aqui. É um assunto muito está em voga hoje, um assunto muito moderno hoje, e até mesmo porque a família brasileira ela começou agora que está começando a constituir verdadeiramente o patrimônio depois de solidificar a parte de família, né? A questão da família brasileira ela é bem recente, né? Então, o nosso Código Civil vem de 1916 e a partir daí que nós começamos a evoluir como sociedade também, que foi a partir da nossa República, né, 1889, nós começamos a evoluir como direito, como família e como sociedade também, como sociedade constituída. E a partir daí, o Brasil pega uma segunda fase de revolução, e assim que acaba a parte de escravidão, começa o Brasil, de fato, no mundo, no cenário internacional, como um país livre, né? Que até então o Brasil era um país de escravidão, e devido a várias pressões, começa, de fato, a sociedade brasileira. E tivemos 2 guerras mundiais, então, assim, a família brasileira também passou por essas questões internacionais, e essa parte de herança, propriamente dito, eu vejo que é muito recente. Né? Nós não temos históricos de, por exemplo, empresas familiares, que nós temos no Japão, Europa, empresas antiquíssimas, né? Cervejaria, é muito visível isso, né? As cervejarias alemãs, de 1700 e pouco, 1600, 1800, e sendo transmitida entre os membros da família, sabe? Então, essa é a grande importância do que nós vamos falar aqui hoje, e muito pelo contrário do que é a parte do inventário, que muitas das vezes, ou melhor, a maioria das vezes o patrimônio é disperso, né? O patrimônio ele é disperso entre os familiares, e cada um pega a sua cota à parte e vai embora. Acaba a família, muitas das vezes acaba a família, acaba a sociedade que tinha, e o dinheiro não fica ali naquela sociedade. Tá? Então, eu acho que isso é muita coisa, né? Porque essa história que você falou, né? Porque você vai dar uma ajustada aí no som, né? Sim. O que você falou é bem bacana, fica muita coisa, né? Porque é exatamente o desconhecimento acerca do assunto, né? Desculpa interromper aí, mas eu achei legal a gente entender essa questão. Por que a gente não sabe o que é o inventário direito, né? Olha, exatamente isso. Não só não sabe, como não nos é passado essa parte histórica, né? E não só isso, como que você cuida do seu patrimônio. Eu achei interessante nossa conversa anterior, e você falou que trabalha com essa parte de resolver problemas financeiros, de trabalhar com patrimônio, de ir lá e fazer essa parte de como que você pode multiplicar o seu patrimônio. Eu achei muito legal essa parte, esse trabalho que você faz, né? Fora da advocacia, tá? Eu acho muito interessante isso. Bem legal. Assim, para quem não me conhece, né, o pessoal que está a audiência aí do Dr. Ricardo, né, tem a audiência também no Instagram, mas eu sou o Diogo Ramos, eu sou planejador patrimonial familiar, sou consultor financeiro, sou especialista em investimentos e sucessão, né, e sou sócio fundador da DBR Consultoria aqui em Brasília, né, e a gente já atua no planejamento financeiro patrimonial das famílias. Muitas famílias chegam aqui para a gente pensando nessa questão de aumentar o seu patrimônio, ter melhores investimentos que possam render melhor, às vezes está com uma carteira de investimentos ruins, a gente faz esse tipo de planejamento, né?
A gente faz um planejamento de aposentadoria também, um planejamento tributário, principalmente quando algumas pessoas podem ter um benefício com questão de previdência, que a gente também pode proporcionar isso para os clientes, né? Em parcerias com algumas gestoras, corretoras. E também a questão de riscos e seguros e sucessão, que isso é extremamente importante para as famílias, né? Principalmente quando tem a questão de algum dependente na família. A gente sabe isso é muito mais claro, né? Quando você tem, às vezes, um menor, ou até mesmo alguma pessoa que não trabalha, que depende, ou um pai idoso, ou até mesmo um empresarial, que tem alguma questão assim, importante para a família. Então, isso a gente já consegue compreender um pouco. Agora, a gente sempre busca o melhor para os nossos clientes, as famílias que a gente atende, né, Ricardo? Então, assim, até por conta de desenvolver mais, atender melhor, a gente foi aprimorando os nossos conhecimentos e a gente começou a estudar outros instrumentos mais sofisticados para fazer um planejamento mais robusto, porque aqui o tema que a gente está falando dessa palestra aqui é a questão de como o inventário traz um grande problema para a família, né? E é muito importante a gente entender essa questão, a gente detectar o inventário como um grande problema, que a gente vai conversar aqui bastante, porque tem alguns instrumentos que são utilizados para planejar a sucessão que não evitam esse problema do inventário. Então, eu falo isso como consultor financeiro, como a gente que faz esse tipo de planejamento para os clientes, mas a gente sabe que existe uma composição de instrumentos que podem fazer jus à estrutura da família, à necessidade da família. Então, a gente integra, né, eu, doutor Ricardo e outros profissionais, a gente faz parte de um time, né, de mais de 1.000 profissionais de todo o Brasil, advogados, consultores, contadores, e a gente faz isso, utiliza, divulga essa informação, igual a gente está fazendo aqui, para que as famílias conheçam mais sobre o planejamento patrimonial, que ele serve para várias vertentes, a gente vai conversar aqui bastante, para organização patrimonial, para economias tributárias, proteção da família, e principalmente, pessoal, voltando aqui mais uma vez, por conta do inventário, né? E a gente está conversando bastante, postando vídeos, fazendo algumas palestras pontuais, e ainda assim, doutor Ricardo, é interessante falar que geralmente em todas as postagens que a gente faz praticamente, ou quando as famílias chegam a gente, é que as famílias perguntam, não entendem o que é um inventário, né? Não entende o que é esse procedimento, e gostaria que você também pudesse falar um pouco mais sobre o assunto. E às vezes tem uma má informação de que às vezes, não, mas da minha família está tudo ok, então a gente não vai precisar passar pelo inventário. Isso eu já ouvi algumas vezes e a gente tem que sempre bater o martelo. Eu queria que a gente pudesse, pelo menos inicialmente, seria interessante a gente localizar as pessoas, né, para esse ponto central aqui, por que o inventário é um grande problema e por que sim a gente deveria evitar isso na família. Ótimo. Pessoal, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Ricardo, eu sou advogado, eu sou especialista em direito empresarial e econômico, também faço parte do curso Holding Familiar, especialista em planejamento patrimonial da família, e desde 95, quando eu comecei a faculdade, eu já ingressei ali na Defensoria Pública, trabalhando na vara de família, e desde aquela época eu já pegava essa parte de divórcio, que era muito complicado, e também inventário. E pegava inventário de famílias, era um inventário de famílias que ia para a defensoria, mas eles tinham uma coisinha ou outra. Tá? Então, assim, o tempo foi passando, eu advoguei e fiz a minha especialização em direito empresarial, e, por incrível que pareça, essas matérias tanto essa parte de inventário, as matérias de civil, elas não se comunicam com a parte empresarial. Então, assim, elas estão em locais diferentes ali, e os professores não conseguem fazer essa conexão. O seu professor de direito tributário, ele não vai falar sobre direito de família, o professor de direito de família não vai falar sobre a parte do direito empresarial, e com isso, assim, vai para o mercado de trabalho profissionais sem essa experiência, sabe?
E ele vai fazendo o quê? Aprendendo, ele sabe que existe o inventário como instrumento de sucessão, assim como também estuda a parte de doação, a parte de testamento, mas fica algo vazio. Eu que busquei, eu estava buscando aquilo que eu estava muito incomodado com essa questão de inventário. Pô, as famílias me procuravam com problema, e eu imaginava, olha, tem que ter uma forma de se resolver isso. E algo que nós aprendemos com a questão da hold é que verdadeiramente, incrivelmente, isso fazia parte só de um hall de pessoas que tinham conhecimento específico. Então, assim, quem fazia hold eram os bilionários. Isso é muito verdade, porque isso não nos foi passado, isso aí era guardado em 7 chaves. As pessoas não passavam isso para a gente. Não é verdade? Sabe, assim, é um mito, né? Um mito, ainda é um mito, né? A gente está divulgando, mas ainda é um mito. Acha que tem que ser multimilionário ou bilionário, né? As pessoas não compreendem ainda direito. E até os profissionais também, né, doutor Ricardo? Sim. Sim, assim, e muitas pessoas que escutam falar disso a primeira vez, a primeira coisa que a pessoa pergunta é se de fato isso é um instrumento lícito. Isso está na lei? Então, a primeira pessoa que eu apresentei uma hold foi minha mãe. Falei, vou fazer um teste de fogo. Eu apresentei para minha mãe. E a primeira pergunta que ela me fez foi: isso aqui é lícito? Isso aqui é legal? Ela não falou lícito, eu não conhecia essa palavra. Ela perguntou: isso aí não é coisa ilegal? Não, eu estou vendo muita vantagem nisso. Isso não é coisa errada, não. A minha mãe, ela me perguntou isso. Eu falei: eu vou fazer um teste de fogo, porque se eu falar com minha mãe, tem 70 e poucos anos, junto com meu pai, e que tem 82, e se eu conseguir transmitir o que eu quero falar sobre hold de uma forma fácil para eles, e eles compreenderem isso, eu falei: olha, essa ideia eu estou no caminho. Então, assim, eu fiz esse teste de fogo comigo, com a minha família, sabe? Sim. Então, assim, nós estamos no procedimento dessa criação de hold, e eu acredito que vamos finalizar, com certeza, sem dúvida, não tem como ser diferente disso, sabe? Não tem como ser diferente disso. Então, a busca, na verdade, por holding, por um instrumento sucessório viável, que me levou a encontrar o próprio professor Márcio, que nos dá aula, né? E até então, para quem está ouvindo que tem ideia, há um ano atrás, eu estava procurando sobre hold, eu comprei livro, eu já tinha livro, eu já sabia sobre o assunto, mas quem que vai ensinar isso? Eu busquei, a busca foi minha. Não foi ele que me encontrou, eu que achei ele, sabe? Foi o contrário, eu encontrei ele porque eu estava buscando, eu sabia desse instrumento, mas não sabia como fazer. Olha só. Então, era ignorância, eu não sabia como fazer. Você vê como é um desconhecimento, você imagina. Você é especialista em formada há 21 anos. Formada há 21 anos, e ainda assim teve a dificuldade. Então, realmente, eu também, a mesma coisa, a gente foi buscando aqui, principalmente, as famílias que a gente atende e agradece, né, doutor Ricardo? Porque, assim, realmente é algo tão sofisticado e que evita os problemas que tem por conta do inventário, e que ainda assim é tão sensacional que é acessível, né? Não é aquela questão de que é reservada para poucas pessoas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Após a gente entender a questão da sucessão de fato, né, a própria questão do inventário também, é que a gente vê que, na verdade, o inventário que é coisa de rico, porque ele é caríssimo, né? É invertido. Né? É um valor invertido, sabe? E olha, eu acho que a culpa disso tudo, dessa parte toda aí, vamos arrumar um culpado, sabe? Vamos achar um culpado. Eu acho que a culpa disso tudo, sem sombra de dúvida, é dos políticos, tá? Porque eles sabem da existência, todos os políticos têm eu estou falando de alto escalão ali, o presidente, vice-presidente, Senado Federal, o Congresso Nacional, todos eles sabem dessa ferramenta, mas
no intuito de buscar, de encher os cofres, eles não falam isso para a gente. Um governador nunca vai falar em rede, em rede de TV, em rede aberta, que existe um instrumento X. Não. É muito mais fácil a Assembleia aqui do Estado de Minas, né, criar um mecanismo. Eles não falam nem do inventário, eles não falam nada, eles não querem saber, eles querem não falam nada. Então, assim, é mais fácil. Nós sabemos que falando ainda dos problemas, né, dos problemas do inventário, além de ser muito caro, ainda tem propostas, nós sabemos que das propostas que existem para aumentar ainda a alíquota desse imposto, que já é alta, vai ficar muito mais alto. E com aquela pegadinha, né? Qual que é a pegadinha desse aumento? É muito interessante essa pegadinha. Qual que é a pega deles? Olha, vamos aumentar esse tributo. Nós vamos aumentar esse tributo, por quê? Os cofres estão vazios e os ricos precisam pagar tributo. Só que os ricos, eles possuem conhecimentos específicos, eles possuem essa informação. Então, não vai pegar rico nisso. Então, assim, essa proposta de querer taxar os milionários, isso é uma conversa fiada, é uma falácia. Por quê? Os grandes empresários, os multibilionários, eles conhecem a estrutura de holding e ingressam dentro delas, sabem da segurança jurídica que dá para a empresa dele, para a vida, para a família deles. Então, eles não entram nessa de inventário e eles não acreditam nisso. Aí, qual que é a proposta? Igual aquela proposta mínima que tem de aumento do ITCMD, do imposto, é 16%. Né? Nós vimos que tem a outra lá do senador que falou em 30%. Os dois senadores, o Randolph Rodrigues e a Simone Tebet. E eles, numa live, eles falaram em aumentar para 30% para majorar os ricos. Que herança é coisa de rico, que vai deixar uma família rica. É mentira. A família brasileira, hoje em dia, assim, está massacrada e nivelada por baixo. Então, quando você fala que você vai tributar em 30% um milionário, um bilionário, que não vai entrar no sistema de inventário, na verdade, você vai achatar cada vez mais a classe média, porque é a classe média que carrega o piano. A classe média carrega o piano porque naquela de apontar que vai taxar o rico, ele vai pagar 30% e você vai pagar só 22%. Aí você fala, peraí, cara, a alíquota máxima é 8%. Aqui em Minas Gerais, eu estou falando de Minas, você de Brasília, a alíquota aqui é 5%. Então, quando ele fala que o milionário, o bilionário vai pagar 30% e você vai pagar só 22%, só 23%, sabe? Aumentou 400% o negócio. Sabe? Então, esse é o jogo que eu acho macabro dessas tentativas de aumento, de aumentar a tributação à torta e à direita, sabe? Dessa forma, não dá. Você tocou num ponto importante aí, que são os custos do inventário, né? Que na verdade, vamos lá, o inventário ele tem inúmeros problemas, e que nós vamos comentar aqui e dar exemplos, né? Mas uma parte mais simples, primeiramente, das pessoas verem é a questão do custo, né? Que, como você falou, que aqui já estamos falando do Estado querendo aumentar o imposto que já existe na transmissão da herança, né? Você imagina, né, doutor Ricardo, que aqui até para morrer, não só aqui, tá? No mundo todo, mas até para morrer, passar o bem para a própria família, do pai para o filho, não está fazendo nada, paga-se imposto. Então, existe um imposto, que é esse imposto que ele falou agora, que é o ITCMD, que é o mesmo também que incide na transmissão por doação, e que ele, no Brasil, ele tem a alíquota máxima, eles podem cobrar hoje, né, isso que a gente está falando, até 8%, depende de cada estado. Aqui é de 4 a 6, doutor Ricardo. Então, assim, você não tem só o imposto no inventário, você tem, o inventário tem a presença do advogado, não é mesmo, doutor Ricardo? Então, assim, você tem os honorários advocatícios que também não são baratos,
Você tem o imposto, que é caro, você tem o cartório, você tem os emolumentos ali, certidão, registro. Então, assim, quando a pessoa vê, ele está gastando ali 20% do patrimônio só para passar o patrimônio do pai para o filho. Então, é isso que a gente vê que não faz o menor sentido, mas até então, quando se não sabe o que fazer, como você pontuou muito bem, tá tudo bem, né? Você se vira ali, tenta vender um imóvel e perde mais dinheiro, ou tenta fazer utilizar de alguns instrumentos para tentar custear isso. Só que quando você entende que é possível evitar o inventário, aí a coisa muda completamente de figura, não é mesmo, doutor? Porque a gente consegue não só evitar essa perda para a família, como os outros problemas que surgem por conta da sucessão, não é mesmo?